mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Vamos lá, galera. Questão 125 fala o seguinte: a grandização da última ExpoArt foi a estrutura 8. Tem 12 metros de altura, composta por duas circunferências que produzimos abaixo com exclusividade. Então, olha só. Ele tem 12 metros de altura. Isso quer dizer que a soma dos diâmetros aqui, ó, o diâmetro dessa mais o diâmetro desta aqui dá 12. Então, olha só. O diâmetro dessa vale 2Rzinho. E o diâmetro dessa aqui vale 2Rzão. Então a primeira coisa que eu já posso escrever aqui, a primeira equação é que 2Rzão mais 2Rzinho é igual a 12. Ou ainda, dividindo a equação toda por 2, eu tenho que Rzão mais Rzinho é igual a 6. Tranquilo? Vou deixar essa equação aqui destacada. Destacar ela. Agora vamos ler a parte do problema. Para poder passar por um corredor de apenas 8 metros de altura e chegar ao salão principal, ela deve ser inclinada. A escultura atravessou o corredor, tangenciando o chão e o teto, como mostra a figura a seguir. Então tá aqui, beleza? Aí ele fala o seguinte: determine o ângulo de inclinação indicado na figura. Então, o que acontece? Ó, isso aqui, você sabe que vale R, não vale? R. Isso aqui também vale R. Tranquilo? Vale R ali, não é isso? Aqui eu vou destacar esse triângulo aqui. Vou traçar aqui para você ver o negócio. Vou traçar uma paralela aqui. E aqui você tem esse triângulo aqui. Tranquilo? Você tem esse triângulo aqui. E o detalhe é, olha só, isso aqui não é Rzinho? E esse aqui não é Rzão? Rzão mais Rzinho vale quanto? 6. Só que isso aqui tudo é 9. Rzão mais Rzinho já é 6. Falta quanto para chegar a 9? 3. Esse pedaço é 3. E aqui, ó, vou destacar aqui. E aqui eu tenho Rzão mais Rzinho, tá vendo? Rzão mais Rzinho. Então essa parte aqui vale quanto? 6. Esse pedaço aqui vale 6. E você tem o seguinte, né, aqui é perpendicular, ó, duas retas paralelas cortado por uma transversal. Esse ângulo em relação a esse são ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes são iguais. Então aqui é θ, tá? Deixa eu ajeitar aqui de θ ali. Então aqui é θ. Então, ó, dá para fazer seno. Você já sabe que é 30 graus, né? Porque o oposto a um ângulo é metade da hipotenusa. Esse cara aqui é metade, esse ângulo só pode ser com um ângulo de quantos graus? Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Dividindo em cima e embaixo por 3, perdão. Seno de θ é igual a meio. Sandro, mas eu tenho outros ângulos que o seno de θ também é meio. Por exemplo, o seno de 150 também é meio. Mas esse aqui é um triângulo. Esse ângulo é agudo. Então qual é o ângulo, qual é o seno de um ângulo agudo que dá meio? O θ só pode ser 30 graus. Gabarito letra B. O gabarito I procede. Questão 126. Na figura, R é paralelo a S e T é perpendicular a U. O valor de A menos B é
Então ele fala, ó, que a reta T é perpendicular a U, ou seja, no ponto de encontro forma 90 graus. Beleza? E se você olhar aqui, tá vendo? R paralelo a S, esse ângulo B, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então aqui vale B também. E agora você tem esse pequeno triângulo aqui, tá vendo? Tem esse triângulo aqui. E você tem um ângulo externo e dois internos. Esses dois internos não são adjacentes a A. E você tem o teorema do ângulo externo. Cada ângulo externo é igual à soma de dois internos não adjacentes a ele. Então, o A é igual a 90, mais B ou B mais 90. Passando o B para lá, eu já tenho o que eu quero. Ó. A menos B igual a 90. Pronto. Acabou a questão. Questão 127. O perímetro de um triângulo equilátero escrito numa circunferência é 54 centímetros. Então, olha só. Você tem uma circunferência e nela está escrito um triângulo equilátero. E o que continua falando ali pra gente? Para a figura não ficar muito estranho você visualizar, eu vou fazer um outro círculo, tá? Para fazer o restante. Ele fala: a área de um quadrado escrito nessa mesma circunferência é em centímetros quadrados. Então, olha só. Imagina que eu peguei essa mesma circunferência e estou fazendo ela aqui agora. Vou fazer ela aqui. A mesma circunferência. Só que agora nela eu tenho um quadrado aí. Tá parecendo mais um retângulo, né? Deixa eu melhorar aqui. E agora tá parecendo mais um quadrado, tá? Então, vamos lá. Sandro, e aí? O que é comum aqui? O raio é o mesmo. Se essa circunferência é essa mesma circunferência, o raio é o mesmo. Então eu vou em busca do raio dessa circunferência. Então olha só. Eu vou traçar o raio aqui, ó. Traçar o raio. Tá? Tracei o raio e eu vou traçar aqui o apótelo. O que acontece? Se esse triângulo é equilátero, se eu traçar esse ponto aqui seria o baricentro, ortocentro, incentro. Se aqui é o incentro, essa linha aqui ela é bissetriz. Se aqui é o baricentro, ela é mediana, se eu traçar ela toda. E se ele é ortocentro, ela também é altura, tá? Então, se aqui o incentro, esse cara é uma bissetriz. Divide aqui ao meio ali, então aqui é 30 graus. Vou trazer essa figura um pouco aqui para baixo, para a gente fazer melhor. Ó, aqui é 30 graus. Aqui é o raio. E aqui é 90 graus. E aqui é ponto médio, porque aqui também passa mediana, altura e bissetriz. O triângulo é equilátero. Então aqui é ponto médio, então isso aqui vale lado do triângulo sobre 2. Tranquilo? E ó, se aqui é 30, aqui é 90, aqui só pode ser quanto? 60. Faça seno, cosseno, tangente ou a melhor relação para a sua questão. Mas você pode usar aquele artifício, é o triângulo egípcio. Então o oposto a 60, esse cara aqui, ó, o oposto a 60, ele é igual metade da hipotenusa, já que é R ali, metade da hipotenusa a raiz de 3. Posso cortar aqui 2 com 2. A relação que eu tenho é que o lado do triângulo equilátero escrito é igual ao raio da circunferência vezes a raiz de 3. Deixa aqui guardado. Deixa guardada essa relaçãozinha aqui. E agora eu vou achar o raio. Sandro, você vai achar o raio como? Tá? Lembrando que se você conhecesse já as relações de polígonos escrito na circunferência de polígonos regulares, você não precisava ter feito isso tudo. Você já sabe que o lado de um triângulo equilátero sempre vai ser igual ao raio vezes a raiz de 3, desde que ele esteja o quê? Inscrito. Você já saberia disso.
tá? Você ia pular essa etapa. Isso aqui eu estou mostrando, se você não soubesse, o que você poderia fazer, tá? Já que você, esqueci essa forma, você pode fazer isso, tá? Segundo passo, eu sei que o perímetro de um triângulo equilátero é 3L. E esse perímetro vale 54. Dividindo ambos os lados por 3, eu vou ter 3L por 3L. 54 por 3 dá o quê? 18? 18. O lado vale 18. Então agora no nosso terceiro passo eu vou achar o raio. Eu posso fazer o seguinte, ó, 18 é igual a R raiz de 3. Você pode passar o raiz de 3 para lá, racionalizar. Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo pela raiz de 3. Então, 18 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3. É igual o raio, multiplicação de radical com o mesmo índice. Eu conservo o radical e multiplico 3 vezes 3, 9. Quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. Então eu vou ter 3R. Agora pode passar o 3 dividindo, ou vou dividir a equação toda por 3. 18 por 3 dá 6, 6 raiz de 3. 3 por 3 dá 1. Então o raio vale 6 raiz de 3. Beleza? Esse é o valor do raio. Agora, você tem que perceber o seguinte. Você pode fazer de várias formas. Você tem aqui a diagonal. Concorda? Você tem a diagonal do quadrado aqui, que é o diâmetro do círculo. Você tem a diagonal aqui, que é o diâmetro do círculo. Então você tem o seguinte aqui. Vou chamar de um quarto passo aqui na questão. Eu sei que o diâmetro, a diagonal do quadrado, perdão, é igual o dobro do raio. Ele é o diâmetro. Então, a diagonal do quadrado vale 2 vezes 6 raiz de 3. Diagonal do quadrado vale 12 raiz de 3. Tranquilo? 12 raiz de 3 aí. Essa é a diagonal do quadrado. Agora, vamos achar a área. Tá? Vamos achar a área aí. Você já viu em outros vídeos, né? Eu achando a área do quadrado em função da diagonal. Sandro, preciso achar o lado? Não, já tenho a diagonal. Eu posso ir direto para a área do quadrado. Que a área de um quadrado, em função da sua diagonal, é diagonal ao quadrado sobre 2. Já que eu tenho a diagonal, eu vou usar essa fórmula. Tenho 12 raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Quanto é 12 ao quadrado? 144. Raiz de 3 ao quadrado? 3. Tudo isso sobre 2. Então a área está ficando, olha só. 144 dividido por 2 dá 72. Vezes 3. 3 vezes 72 dá o quê? 216 centímetros quadrados, que está na letra C. Tá? Então aí a gente foi fazendo passo a passo para você tentar compreender aí o que foi feito na questão. Tá? Questão 128. Na figura abaixo, os ângulos assinalados A e O medem, respectivamente, 10 graus e 50 graus. Então, olha só. O A mede 10 graus e o O 50 graus. Assim sendo, a tangente de x é a tangente de x. Ó, essa questão aqui, né? Se você já conhece o que a gente costuma chamar nas apostilas de teorema da asa delta, teorema do bumerangue, que é o seguinte: o ângulo da concavidade é a soma dos 3 internos. Beleza? Se você não soubesse isso, Sandro, se eu não soubesse essa propriedade, você ia fazer o seguinte: usa o teorema do ângulo externo, ó, prolonga esse lado, ou esse aqui, ó, prolongando esse lado aqui, por exemplo, ó, você dividiu esse quadrilátero côncavo, né, em 2 triângulos. E esse ângulo aqui da concavidade, ó, deixa eu apagar esse 50 aqui, que está muito aqui. Ó, estaria muito ali em cima ele, né? Então, olha só. Aqui vale 50 graus. Lembrando que essa questão você pode matar ela rápida. Lembrando
que o ângulo da concavidade é a soma desses ângulos aqui. Ah, Santo, o x vale 30? Sim, vale 30. Eu estou te mostrando o seguinte, se você não soubesse dessa propriedade. Ah, Sandro, então eu não sei fazer a questão? Sim, sabe sim. Divide esse quadrilátero côncavo em dois triângulos. Tá vendo esse ângulo aqui? Vou colocar uma outra caneta aqui, outra cor. Esse ângulo, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. E ele tem por medida a soma desses dois ângulos não adjacentes a ele. Então esse ângulo vale x mais 10 graus. Agora você olhando para esse triângulo aqui, o não, aqui onde tem 90, aqui tá vendo, ó, tá? A soma desses dois ângulos é igual ao ângulo externo. Então você tem aqui x mais 10 graus mais 50, tá vendo? Você acabou de demonstrar aí o teorema da asa delta, o teorema do bumerangue aí, fazendo ela sem conhecê-lo. Então, x vai ser igual a 90 graus menos 10 mais 50, 60. X vale 30 graus. Tá? E ele quer a tangente desse ângulo. Então, tangente de 30, você conhece. É igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? Então tá aí a tangente do ângulo. Sandro, se eu não soubesse... Ó, vai ficar um pouquinho longo o vídeo, então. Me perguntaram aqui o seguinte. Sandro, se eu não soubesse quanto vale a raiz de 3? Aí você... A tangente de 30, se eu não soubesse. Aí você teria que saber seno de 30 e cosseno de 30. Aí você ia fazer a divisão de um pelo outro, que você ia achar a tangente de 30. Sandro, se eu não lembrasse de nada de trigonometria, complicado para a prova do fuzileiro, porque você tem que saber, porque é bastante recorrente seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Se você não soubesse disso, olha o que você tem que fazer então. Você também teria que saber demonstrar. Você parte de um triângulo equilátero, né? Por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3? Vamos aqui para o triângulo equilátero. 60 graus. Quando você traça uma das suas alturas, ou ou você pode falar, ah, Santo, está sendo a mediana, que também é a altura, então olha só, esse cara aqui, por exemplo. Ele altura. Além de altura, ele é mediana, tá? Então vamos demonstrar aí por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Esse cara aqui vale L, tá? Aqui é 30 graus. E você sabe que a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Confere? Olha só, você está achando tangente de 30 graus? Tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Viu, ó, viu de onde vem o egípcio? Ó? Tá aqui, ó. Tá? Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar L sobre 2, só demonstrando aí por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. 2 eu vou embora com 2, L vai embora com L. Então a tangente de 30, se você não tivesse decorado ela, não soubesse o seno, não soubesse o cosseno, essa é uma forma de você demonstrar a tangente de 30. Vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Isso foi para mostrar aí por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ó, uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que dá 3. Então tá aí, demonstrado que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se você lembrasse, Sandro, não lembrei. Seno, meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Você fazia a divisão ali, que ia chegar nisso aqui. Tranquilo? Então, gabarito letra C, gabarito procede. Daqui para baixo foi só para demonstrar por que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Você sabendo, a questão está morta há muito tempo, tá? Só foi para isso. Questão 129. Na figura, as cordas são dadas em centímetros. Aí vale 4x mais 1, IB vale x, DI vale x mais 1 e IC igual a 3x.
Então, a medida da corda AB em centímetros, olha só, eu preciso achar x. Então, qual é a relação entre cordas que você tem aqui? Vou começar por AI, tá? AI vezes IB ou BI igual a DI vezes IC ou CI. Beleza? Então tem ali, ó, 4x mais 1 que multiplica x é igual. Quem é DI? DI vale x mais 1. E quem é IC? 3x. Então aqui eu tenho, ó, x vezes x, x vezes 4x, 4x ao quadrado. X vezes 1, 1x. Igual 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 1, mais 3x ali, né? Então vamos lá. Vou passar todo mundo para o lado de cá. Ó, 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais x menos 3x. Tudo isso igual a zero, tá? Então aqui eu vou ter x ao quadrado menos 2x, confere? Você pode dividir tudo por... Lembra, já bati nessa tecla com você aí. Se você chegou nesse tipo de equação e tu em geometria, uma das raízes é zero, não precisa nem achar, basta dividir a equação toda por x, que vai ficar com x menos 2, x igual a 2. Se você prefere fazer assim, ó, vou colocar o x em evidência, porque pode ser que tu em álgebra eu fique viciado em fazer isso, descarta uma raiz que sirva. Então, ó, colocando em evidência o x, vai ficar assim. A equação faz suma e produto. Dois números que multiplicaram de zero e a soma de 2. 0 e 2, tá? Então aqui, ó, x igual a 0 e x menos 2 igual a 0. X igual a 2. Tá? A outra não serve, não convém para a nossa questão, porque senão esse pedaço aqui que vale x, ó, pô, isso aqui ia ser 0 centímetros, não teria cabimento. Tá? Ele quer de A até B. De A até B, você concorda que é AI mais IB? Sim. Então seria 4x mais x, 5x mais 1. Em função de x, ó, 5x mais 1, sim. Mas quem é x? 2. Então eu tenho 5 vezes 2 mais 1. Quanto é 5 vezes 2? 10. Mais 1 dá 11. Então, deu 11 aí. Gabarito letra C. E o gabarito procede. T30. Um retângulo tem área T. Se aumentarmos a medida de sua área, de sua base, perdão, em 20% e diminuirmos a medida de sua altura em 20%, obtemos um novo retângulo cuja área é igual a... Então, olha só, cara, uma coisa eu te garanto, a letra A não é, você já descarta ela, tá? Se eu aumento numa certa porcentagem e diminuo na mesma porcentagem, não volta a ser o que era antes, não volta mesmo. Ou fica maior ou fica menor, dependendo do que você tem na questão. Sandro, eu preciso desenhar o retângulo, não, você pode fazer aquele bizu que eu sempre falo na aula, olha só. Mais para aumento. Primeiro você vai somar as porcentagens e menos para desconto aí. Você vai somar ali. Somando, está dando 0%. Agora você vai andar uma casa decimal aqui, vai ficar 2 positivo. Vezes, andando uma casa, menos 2. E agora, mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Então, agora você vai somar os dois caras. Somar ou subtrair de 0 dá o próprio valor. Então, quer dizer o seguinte, que se você aumentar, né, 20% e diminuir 20%, você tem um desconto na área de 4%. Então, sua área era 100%. Ó, 100%. A área total era 100%. Menos 4%. Menos 4%. Então, sua área passou a ser
96% do que você tinha no início. E 96% você vai escrever 96 sobre 100 ou 0,96 da área que a gente tinha de ter. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Ao lado, na figura ao lado do hexágono regular inscrito num círculo mede 4 centímetros. A área da região achurada da figura em centímetros quadrados é, olha só, o que acontece? Aqui não está pintado, né? Não ficou pintado, acho que no seu PDF está pintado. Vou pintar aqui, a parte rachurada é essa aqui, ó. Esse preenchimento aqui rapidinho. Pronto. Então essa é a parte aí pintada aí na figura. Tranquilo? E agora, vamos lá, vamos para a resolução dela. Então ele fala que tem um círculo e tem um hexágono regular escrito nele de lado 4. Então olha só, Sandro, eu sei que a área de um círculo, de um círculo é πr ao quadrado. Você tem um raio? Não. Porém, se o hexágono é regular, eu posso decompor esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Se esse triângulo aqui que eu desenhei ali é equilátero, os lados dele são todos iguais. Olha só. Isso aqui seria o raio. E o lado aqui dele também é R, que vale 4. O lado do hexágono vale 4. Foi a questão falou pra gente aí. Vale 4. Tranquilo? Aqui também vale R aí. E você também sabe o seguinte. A área do hexágono regular. A área dele chama de área 6 aqui, para fazer menção ao hexágono. Ele é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. A área está ficando. Se eu quiser simplificar, ó, 6 por 2 dá 3. E o 4 por 2 dá 2. Simplifique ali. Quanto vale o lado? 4, que é o raio ali. Então, eu tenho a área do hexágono. Ele está ficando 3 vezes 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 2. O que acontece? Eu tenho o seguinte, ó, 3, quanto é 16 por 2? 8, raiz de 3. Então, a área do hexágono é 24 raiz de 3. Deixa eu guardado aí, 24 raiz de 3. Agora, eu vou achar a área do círculo. A área do círculo, né, que eu vou chamar área C, ela vai ser πr ao quadrado. A área do círculo está ficando, ó, quanto vale o raio? 4. 4 ao quadrado. Π vezes 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. A área do círculo é 16π. A área pintada, né? Então, vou enumerar aqui, ó, primeira parte, eu já comecei aqui, segunda parte, vamos aqui para a nossa terceira parte. Aí ele pede a área achurada ali. Então, a área pintada ou achurada, ela vai ser a área do círculo menos a área do triângulo equilátero. Então, do hexágono, perdão. Perdão aí, tá? Ó, você consegue observar que o 8, aqui eu tenho 16, é 8 vezes 2. E o 24 é 8 vezes 3. Então, 8 é o fator comum. Então, eu posso colocar esse 8 em evidência. Colocando o 8 em evidência, a área achurada está ficando 8, que multiplica 2π, menos 3 raiz de 3. Que opção tem isso? Gabarito, letra C. O gabarito aí procede. Tá? Vamos fazer a próxima. Olha só, o triângulo ABC, já sei que ele é isósceles. Esse lado é igual a esse. Sandro, eu já li a questão toda. Você vai usar a formulazinha? Cara, nessa questão aí, se você não soubesse a fórmula, você não faz a questão? Tá? Se você observar na minha apostila lá de geometria, primeira parte, na parte de ângulos formados por sevianas,
você tem até a demonstração. Na minha aula também tem a demonstração do porquê da fórmula. Então vamos fazer assim a fórmula. Imagina que na hora da prova se esqueça, tem tanta fórmula para guardar, esqueci. E essa questão me dá uma vantagem, ainda mais que o triângulo ele é isósceles. Me dá uma vantagem, o número de incógnitas serão reduzidas. Tá? Por exemplo, se eu chamar esse cara aqui de y, aqui vai ser y, porque aqui é uma bissetriz. Sandro, aqui eu vou chamar de x ou de z? Não, vai ser y também, e aqui vai ser y também. Porque o triângulo é isósceles. O ângulo em B, do triângulo ABC, o ângulo em B é igual ao ângulo em C. Tranquilo? Beleza, né? Agora você tem o seguinte. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de x. Tá? Aí ele fala o seguinte, né? O ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC e o ângulo BMC, esse ângulo aqui, esse ângulo, ele fala que ele é o triplo do ângulo em A, do vértice A. Esse cara aqui vale 3x. Tranquilo? Então, olha só. Uma coisa que você pode escrever aqui. Ó. Você pode escrever aqui 2y mais 3x é igual a 180. Confere? Aqui, ó. 2y mais 3x igual a 180. Agora fica a seu critério. Você pode pegar o triângulo agora ABC e fazer, ó, x mais 5y igual a 180. Você pode fazer isso. Ou, se você quiser, tá vendo aqui, ó, se você apagar esse lado do triângulo, aqui o lado BC, você teria aqui um quadrilátero, né, o ABMC, um quadrilátero côncavo, aonde o ângulo da concavidade é a soma desses aqui. Tá? 3y seria igual a 2y mais x. Aqui, se você fizer isso, ó, esse ângulo da concavidade, né, o 3x, ele é igual a y mais x. Se você quiser fazer assim também, não é obrigatório não. Você pode formar uma outra equação, né, x mais 4y igual a 180 e resolver. Uma boa aí, sem nenhum problema. Então aqui você tem isso. Tá? Você teria isso aí. Então você pode passar para lá, ó. 3x menos x é igual a 2y. Então 2x é igual a 2y. Então, ó, aonde tem 2y, eu já posso colocar quem? Ó? 2x. Então 2x mais 3x igual a 180. Essa questão nos dá a oportunidade de você fazer de diversas maneiras. Ó, 5x igual a 180. Dividindo tudo por 5. X igual a 36 graus. E é a medida de A que ele quer, que é x, 36 graus, letra D. Tá? Usa a fórmula, fique à vontade, tá? Sem nenhum probleminha aí. Questão 133. Observando-se a figura e considerando que as medidas são dadas em centímetros, podemos afirmar que a medida em centímetros do raio da circunferência de centro O é... Então, olha só. Ele quer o raio. Então, se você olhar aqui na nossa questão, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o raio. Isso aqui também é o raio. Tranquilo? Então, vou chamar isso aqui de R. Agora, você tem um seguinte detalhe aqui na questão. Esse pedaço todo aqui, ó, esse pedacinho vale 2. Mas do ponto O até esse ponto aqui é o raio. Então, esse pedaço aqui, ó, vou destacar aqui esse pedaço. Esse pedaço aqui, de O até aqui, ó, ele vale o quê? Quanto ele vale, Sandro? O que ele vale? Ele vale R menos 2. Tranquilo? Vou redesenhar essa figura aqui do lado. Assim. E vou traçar isso aí. Aqui. Se ali fica complicado para você, primeiro observa essa figura aqui. Tá? Separei.
Aqui é o ponto O. Então aqui eu vou chamar de A, P. Vou chamar aqui de um ponto P qualquer. Aqui C e aqui D. Beleza? Olha só. De D até P que eu chamei aqui, isso aqui vale 12. Se você olhar para a figura, esse pedaço aqui vale 12. Esse pedaço aqui, de P até C, que é esse aqui, eu não sei quanto vale, eu vou chamar de X aqui. Ele vale X. E esse outro aqui, ele vale R mais R, 2 R's menos 2. Que é o diâmetro menos esse pedacinho aqui que vale 2. Tá? Então, aqui eu falei 2 R's menos 2 e não escrevi ali o R. 2 R menos 2. E aqui vale 2. Vale 2 ali. Então, beleza. Tranquilo. Aí você percebeu que você está ficando com duas variáveis, uma única equação. Então, você tem uma equação aí chamada de equações de Diofantos, né? Aquela parte que você estudou para o colégio naval, inteiras, né? Opa! Soluções inteiras. Uma aqui. Vou desenhar essa circunferência de novo. E só com as retas. Tá? Só com as retas secantes a ela. Você tem esse cara aqui, ó. Tá um pouco desproporcional a figura, mas que vale a ideia. Aqui vale 11. Aqui vale 5. Aqui vale 4 a parte externa, de acordo com o problema, parece ser isso. Aqui eu vou chamar de um ponto Q qualquer, só para ter letra. Só para ter nome ali. Aqui é o ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto E. Aqui eu vou chamar de um ponto C. É C, de acordo com a nossa figura. E aqui é o nosso ponto D. Porque é essa reta aqui, ó. Tá? Aqui é C e aqui é D, que eu chamei aqui. Beleza. Só que de C até D, você tem quem? Ó? 12 mais X. Isso eu não posso esquecer. E como você faz a relação aqui, você vai pegar reta toda de P, de Q até D, que vai ser 12 mais 2x. Concorda? 12x mais x, 12 mais 2x. Vezes a parte interna que é x. A parte externa que é x. Aqui eu vou pegar ela toda, 16, vezes a parte externa, que é 5. E aqui eu tenho, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 12, 12x. 5 vezes 6, 80. Vai vir para cá, menos 80. Tudo isso igual a zero. Dividindo a equação toda por 2, eu vou ter x ao quadrado mais 6x. Mais 6, deixa eu só apagar ali. Mais 6x. Menos 40 igual a zero. Eu quero dois números que multiplicado de menos 40 e a soma de menos 6. É assim como a raiz é negativa e a outra é positiva. 1 é 4. Se você olhar rápido, 1 é 4. E a outra é menos 10. Pode fazer básica ali que você vai achar isso. Tranquilo? Então essa aqui não serve. A nossa raiz aí que serve é 4. Então aqui eu já tenho que o x é 4. Beleza? X aqui vale 4. Agora eu vou fazer 2 vezes R menos 2 vezes 4, né? AP vezes PB é igual DP 12 vezes PC, que vale 4. Posso cortar 4 com 4, tá vendo? Tenho que 2R menos 2 é igual a 12. O dobro do raio é igual. Passa esses dois para lá, vai dar 14. Aqui só um tempinho aqui, ó. Olha só. Aqui não é 4, tá? Ali não é 4. Olha só a besteira que eu estava fazendo.
Aqui é 2, eu fiquei pegando esse 4, é 2, aqui é 2. Então, quando eu cortei aqui, aqui ficou 2. Aqui vai ficar 24. Passando para lá vai ficar 26. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui que tá horrível. Então aqui é... né? Cortei ali. Aí ficou 12. 2 vezes 12, 24. O 2 passou para lá, ficou 26. Desculpa aí, tá? Coloquei 4 aqui, que é 2, cara. Dividindo tudo por 2. R igual a 13. Então o raio vale 13, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. 34. Na figura, A e C são centros de duas circunferências tangentes. ABCD é um quadrado de área igual a 50. Então olha só, a área vale 50. Beleza, isso tudo guardado aí por enquanto. A área da região sombreada vai ser, então olha só, você concorda comigo que a área da região sombreada, a área sombreada, ela vai ser igual a área do quadrado, que é 50, menos, tá vendo aqui, ó, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, já que são quadrados. Se desse quadrado eu tirar esse metade da circunferência, que isso aqui é metade da circunferência, é ou não é? Sim, Sandra, é metade da circunferência, sim. Então vai ser π r ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Tranquilo. Agora, você concorda comigo que a diagonal, esses dois círculos são idênticos. Por ser um quadrado dentro dele, aqui ó, um quadrado aqui com o centro em cada um deles, até aqui tem a mesma distância, até aqui tem a mesma distância, então esses círculos são iguais. Se são iguais, os raios deles também são iguais. Tranquilo? Então a diagonal, aqui tá vendo aqui, ó, de C até o ponto de tangência é raio. Desse ponto de tangência até A é raio. E o raio é igual porque os círculos são iguais. Então você já viu que a diagonal do quadrado vale 2R. A área de um quadrado, eu não posso fazer assim, ó. A área do quadrado, diagonal ao quadrado sobre 2 é igual a área? Sim, Sandro, posso sim. Quem é diagonal? A diagonal ao quadrado, eu vou escrever, ó, R ao quadrado. Confere, ó. Sobre 2 é igual a 50. Tranquilo, não tranquilo? Ó, 2 ao quadrado, 4. R elevado ao quadrado, R sobre 2 é igual a 50. Sandro, você vai passar dividindo, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou passar aqui dividindo, tá? Vou passar esse 4 aqui, esse 4 está aqui dividindo. Pode ser? Passar esse 4 dividindo. Aí eu vou ficar assim, ó. R ao quadrado sobre 2 é igual a 50 sobre 4. Você concorda também comigo que R ao quadrado sobre 2, simplificando aqui, não vai dar 25 meios? Confere, 25 meios. Sandro, por que você não cortou aqui? Isso, ah, tá, Sandro, vou cortar aqui agora. Então, raio ao quadrado vale 25. Então, tá aqui, ó. 50 menos π. Quanto vale o raio? 25. Raio ao quadrado vale 25. Então, agora, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 50, vou multiplicar o 50 por 2, vai ficar 100 menos 25π sobre 2. Olha só, o 2 vai ficar no denominador ali. O 100 é 4 vezes 25, então eu posso botar o 25 em evidência. Então, 100 por 25 dá 4. Menos 25π por 25 vai dar menos π. Então tá aí a opção a ser marcada, que está na letra C. Tranquilo? C. Vamos para a próxima aí. Questão 135. Na figura tem-se um pentágono regular. Opa! Se o pentágono é regular, dá para saber quanto vale cada ângulo interno dele. Tem aluno que já até decorou quanto vale, mas se não decorou, a gente vai achar ali cada ângulo interno do pentágono. E um quadrado, né? O valor de x mais y é... Então, olha só, lembra do ângulo interno de cada polígono?
né? Ah, Sandro, eu sei que o ângulo interno de um pentágono é 108, mas se você não sabe, o ângulo interno é igual a 180, que multiplica n menos 2 sobre n, onde n é o número de lados. Então, cada ângulo interno do pentágono ali vai ser 180, que multiplica 5 menos 2 sobre 5. Tá? Deixa eu melhorar esse 5 aqui, ó. Sobre 5. Então, 180 dividido por 5 dá 36. Vou ter 36 vezes 5 menos 3. 5 menos 2, 3. 3 vezes 36 graus vai dar 108 graus. Então, cada ângulo interno do pentágono é 108. Beleza. Agora, você tinha que dar uma visualizada no seguinte. Vou desenhar aqui esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. E olha o que acontece com ele. Nesse triângulo, esse ângulo aqui é 108. Que é o ângulo do pentágono. Esse ângulo aqui todo, ó. Esse ângulo aqui todo. Ângulo do pentágono ali. Tranquilo? E esse, se ele é regular, esse é lado do pentágono, é lado do pentágono. É isósceles. Então aqui é 36 graus, confere. E aqui 36 graus. O que é o que falta para chegar a 180. Tranquilo? Aí até aí foi, não foi? Então agora você tem aqui, ó, se você olhar para a nossa figura ali, aqui parte o lado do quadrado, aqui, ó, esse lado aqui que eu estou desenhando. E é esse ângulo aqui que a questão está pedindo uma parte dele. Ele quer x mais y, então isso aqui é x. Você sabe que esse ângulo aqui vale 90. Se tudo vale 108, esse ângulozinho aqui vale 18. É o que falta para chegar a 108. Isso aqui vale 90 mais 18, 108. E x é ângulo externo, e o ângulo externo é a soma de dois internos. Então, x é igual a 36 graus mais 18 graus. Tá? X, então, é igual a 54 graus aí. Tranquilo? X igual a 54 graus aí. Agora, vamos para outra parte ali da questão. Vamos para essa figura aqui, ó. E aqui é o nosso ângulo Y. Tranquilo? Aqui é o nosso ângulo Y. Ó, um detalhe é que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Você concorda comigo que ele vale 45 graus? Porque olha só, diagonal do quadrado, aqui, ó, aqui é 90. A diagonal do quadrado, além de diagonal, é bissetriz, então aqui é 45 graus. Tranquilo? Percebeu que ali é 45 graus, não percebeu? 45 graus ali. Ó, vou desenhar essa outra linha aqui para você visualizar uma coisa. Para você visualizar essa parte aqui, ó, esse triângulo aqui que foi o que eu desenhei ali. Tranquilo? E você percebe o seguinte, olha só. Esse ângulo aqui, ele vale quanto, Sandro? Esse ângulo aqui. Se você olhar, essa linha aqui vermelha é essa aqui. E é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vale 36 graus. Tranquilo? Ele vale 36 graus. Concorda, né? 36 graus ali. E isso aqui tudo, ó. Vou até desenhar uma outra linha ali para você ver tudo o que está acontecendo.
Desenha ali a linha. E agora vamos finalizar ela. Olha o que acontece também. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, você acha que ele vale quanto? Esse aqui. Deixa eu só voltar aqui. E vou trocar ali a cor ali da caneta. Esse ângulo aqui, ó, você acha que ele vale quanto? Olha só. Olhando para a figura toda. Isso aqui vale 18. Isso aqui vale 18. Concorda? Isso aqui tudo vale 18. Aqui vale 108. Concorda, né? 108 ali. Então, ó, aqui é 72. Né? É 36, perdão. 36. Ó, 36 mais 72, 108. Aqui também é 72. Então, esse ângulo aqui, ó, 72 com 72, 144. Aqui é 36 também. 36 também. Já tenho 72. Falta quanto para chegar a 90? Isso aqui é lado do quadrado. Aqui vai 18. Opa, 18. 18. Aqui é diagonal do quadrado. Aqui vale 45. Tranquilo? E olha o que acontece. Esse ângulo Y, ele é igual 18 mais 45 é igual a esse externo, esse triângulo aqui, ó. O ângulo externo é igual interno mais esse interno aqui, não adjacente a ele. Ele é 45 mais 18. Y vai ser igual a 63, né? 63, confere. 63. Ele quer x mais y. X, 54. Y, 63. Vai dar 117 graus, que está na letra B. E o gabarito aí procede.